Boa noite a todos. Hoje a nossa meditação aqui vai ser 2 Pedro, capítulo 3. Isso mesmo, Wesley? Ok, Dal. Pronto, então o senhor vai, de acordo à vontade dele, vai estar nos ajudando aqui nessa meditação. E com muita calma, né? Hoje seria o dia do irmão Mário, mas ele não pôde vir. E estamos substituindo aqui pela meditação. Aqui é a sugestão do irmão. Então vamos lá, vou ler o capítulo todo, né, Wesley? Sim. Vou ler aqui. Então, 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.
Wesley, se você estiver falando aí, tá desligado, viu? Não, estou falando não, estou guardando, Dal. É, sempre tem sido ensinado, né, que meus irmãos, e isso é verdadeiro, né, porque quando a gente confere na palavra, é assim mesmo, as segundas epístolas aí falam, né, já do estado já arruinado da cristandade, nos mostram isso, e nos mostra também a forma como nós devemos nos portar, né, nessa situação de ruína do testemunho cristão. Então, não é diferente aí na segunda epístola de Pedro, ele também trata desse tempo, o tempo presente que nós vivemos até, né, que é o tempo onde o testemunho cristão da igreja aí está arruinado, onde aquilo que foi falado por Paulo, Pedro também fala aí nessa epístola, no capítulo 2, surgiriam aqueles que atrairiam para si o rebanho, trariam má doutrinas e trariam a heresia, no sentido, não no sentido que a gente tem aprendido, né? Quando eu falo heresia aqui, já vem logo na mente dos irmãos, na minha também, mas eu trabalho para ir para o sentido correto, né? Procuro trabalhar a mente assim, porque depois de tantos anos aprendendo de um jeito, é difícil desfazer, mas a heresia no sentido daqueles que criam divisão, né? Então, uma pessoa herética é uma pessoa que traz divisão para a Assembleia, para aquilo que Deus, que o Senhor Jesus, ele formou para que fosse uma só, né? E que ele está formando como uma, né? A igreja, a verdadeira igreja dele, mas que deveria ser também no testemunho aqui uma igreja só, uma assembleia. Mas, né, esses heréticos, eles entraram e trouxeram as divisões. E hoje nós vemos a quantidade, né, são milhões, milhares de grupos cristãos, denominações, cada um com seu nome, ou mesmo sem nomes, e aí vai. Então, no meio dessa confusão toda, a, um testemunho, né, ficou arruinado, porque no meio dessa confusão trouxe a questão da má doutrina, daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa importante que é aí que Pedro destaca, principalmente nesse capítulo 3, porque no capítulo 2 ele fala dos falsos mestres, tanto que para nós hoje, Pedro fala de falsos mestres, ele não fala de falsos profetas, porque quando se fala da profecia lá do Antigo Testamento, houve naquela época os falsos profetas, né? Havia os profetas de Deus que falavam, né, as coisas de Deus, a revelação de Deus, e existiam aqueles que eram falsos, que
não falavam aquilo que era realmente o que Deus estava trazendo. E isso naquela época lá do Antigo Testamento, Israel e tudo mais. Mas na nossa época da igreja, o que Pedro destaca aí é dos falsos mestres. A gente lê isso no capítulo 2 aí de 2 Pedro. Falsos mestres. E... Mas nesse capítulo 3 ele destaca não os falsos mestres, mas ele vai destacar aí aqueles que são incrédulos. E a gente pode pensar, mas a incredulidade hoje permeia no meio da igreja, da cristandade, permeia, meus irmãos, e muito forte. E um dos assuntos que um dos assuntos que mais, vamos dizer assim, existem discordância no meio cristão é sobre exatamente, né, o arrebatamento, a vinda do Senhor e o estado eterno. Eu acho que até esse último estado eterno e a vinda do Senhor para reinar aqui neste mundo, o milênio, é tão pouco ensinado, né? Muito mais o estado eterno não é quase ensinado nada, mas a gente tem realmente muita pouca coisa na palavra, mas não é mencionado isso. E o milênio, quando se é falado, é de acordo com os entendimentos que não, muitas vezes não estão de acordo com a verdade da palavra de Deus. E o arrebatamento em si, ele é atacado, né, como que uma coisa que só vai acontecer após a tribulação, né? Quando eles creem que haverá arrebatamento, a maioria crê que será lá no, né, após a tribulação, então pensando que a igreja vai passar por todo aquele 7 anos, né, de juízo, de ira de Deus que Deus trará sobre sobre Israel, né, sobre os judeus né, nesse tempo e sobre todo mundo, né? Eles já pensam que a igreja vai passar por isso para no final então ser arrebatada. Então essa incredulidade ela permeia muito ainda na igreja, no meio cristão, vamos dizer assim, né, na cristandade. Tanto é assim, por isso que Pedro começa esse capítulo aí falando, né, para que eles se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Aí ele está falando daqueles profetas, né, do Antigo Testamento, todas aquelas palavras que foram ditas lá, então o Antigo Testamento, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, o que Pedro está falando aqui, falando de uma forma assim resumida, é dizendo assim, ó, o que está lá no Antigo Testamento, que a gente chama hoje de Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o último profeta, se não me engano é Malaquias, né? Mas a gente pode incluir os evangelhos também, né? Porque os evangelhos ainda estão tratando com Israel, mas não estou falando da divisão formal que nós temos na nossa Bíblia, né? Nas nossas Bíblias. Então, esses santos profetas é como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, o que está lá no Antigo Testamento e o que está no Novo, né? Isso é palavra de Deus, é a verdade. E aí ele manda eles lembreis das palavras, né? Então isso também nos fala a nós nesse sentido, ó, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é a verdade. Ela é verdadeira, ela é inerrante, ela vamos dizer assim, certa, né? Mas o que a gente vê no meio cristão e hoje já existe, né? Existe até muito mais, são cristãos
vamos botar aí, né, aqueles que gostam de se autotitular os teólogos e outras coisas mais, negando a, a veracidade da palavra de Deus, né, dizendo que essa Bíblia aí, ela contém a palavra de Deus, né, diferente de ser a palavra de Deus. Então, quando eles falam que contém, é porque algumas partes é inspirada por Deus, né, realmente é, e outras não. Então, fica ao bel prazer deles e, de acordo com a conveniência, dizer e separar aquilo que eles dizem que é inspirado por Deus, é a verdade, e aquilo que não é. Tem até alguns que dizem que, por exemplo, os 10 primeiros capítulos do Gênesis não é inspirado, não é inspirado, uma palavra inspirada. Então a gente já vê por aí, né, como a coisa desandou, né, dessa época de Pedro até agora. Então, Pedro vai tratar aí desses, né, esses incrédulos. Porque ele vai tratar para que nós hoje pudéssemos estar atentos, porque essa incredulidade que começou a surgir lá atrás, hoje está plenamente estabelecida na cristandade, plenamente estabelecida. E só por isso dá para a gente perceber e saber que estamos nos últimos tempos, né? Apesar de que a gente sempre vai, o cristão, se ele tivesse firmado na verdade da palavra de Deus, né, todos os dias para ele era tem que ser um dia em que ele vai estar esperando a volta do Senhor Jesus Cristo para o levar para estar com ele, arrebatar e levar à igreja, porque o arrebatamento é iminente. Iminente, a palavra iminente tem o sentido de que pode acontecer a qualquer momento, né? Não tem nada, vamos dizer assim, que tenha que acontecer previamente, não tem nenhum sinal, nenhum fato, né, que tenha que acontecer previamente que indique que aí virá o arrebatamento depois. Não. O arrebatamento não tem nada disso. É uma coisa iminente e ele pode acontecer ainda agora, nós conversando aqui sobre esses assuntos, ou daqui 1 hora, daqui a 2 horas, ou amanhã. É uma coisa iminente. Então, só por isso, né, no final desse capítulo aí, Pedro vai falar algumas coisas, mas só pela questão do arrebatamento, o cristão já deveria estar atento ao que Pedro fala lá no final do capítulo, quando ele, no final não, no meio, né, quando ele fala assim no 14, né, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Apesar de que, aí nesse versículo, ele não está falando do arrebatamento, aí ele está falando, ele falou sobre a vinda do Senhor em glória, e falou do dia de Deus, que é o estado eterno. Mas essas duas coisas, para acontecer, né, só vão acontecer depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Então, no verso 14, ele fala, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, se para o cristão o arrebatamento é uma coisa iminente, pode acontecer daqui a pouquinho, né? Como então deveria ser o estado e o comportamento cristão, né, diante disso, de uma coisa que é iminente, que pode acontecer a qualquer momento, né? Se Pedro aí já está dando aí o aviso, né? Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, o cristão tem que estar no estado bom, no estado assim, no estado que honra e dignifica o nome do Senhor Jesus. Que estado é esse? De uma vida piedosa, de santidade, né? Uma vida assim, uma vida de piedade.
e de dedicação às coisas do Senhor, né? Isso significa que um cristão que não esteja é, andando conforme é uma vida piedosa e santa, ele, no dia que o Senhor vier no arrebatamento, ele não irá? Não, não significa isso. Significa que, né, será de muito mais, vamos dizer assim, acho que tem uma outra, acho que é em 1 Pedro, não sei se é nesse 2 Pedro mesmo que ele fala, a gente tem uma entrada ampla, né, significa o quê? Significa uma entrada ampla no reino de Deus, como ele fala, né, significa que a gente pode, aqueles que procuram viver assim conforme a palavra de Deus ensina, né, vão ter uma entrada ampla, vão ter uma, digamos assim, maiores, vamos dizer assim, né, o mais glória, né, para refletir do Senhor Jesus Cristo, ou maiores participação, vamos dizer assim, na obra do Senhor, quando ele estabeleceu o milênio e o reino e outras coisas mais, né? Porque a gente lembra lá do que o Senhor Jesus falou na palavra do talento, né? Quando ele fala que ele deu 10 talentos a um, deu 5 a outro, e deu, acho que 2 talentos ao último, não sei, não lembro, mas os que recebeu 5 talentos e, e usou aqueles talentos para poder, para o seu senhor, né? Ele depois, o Senhor diz a ele que ele receberia, ele estaria sobre 10, 10 cidades no reino dele. 10 cidades. Então, isso indicando que teria uma, vamos dizer assim, uma oportunidade, vamos dizer assim, uma honra de receber do Senhor uma administração mais ampla, por, nessa época aqui, em que nós estamos vivendo, ele ter sido, vamos dizer assim, fiel, né, andando numa vida piedosa, né, sendo assim achado imaculado, irrepreensível, em paz, essas coisas, né, que Pedro está falando aí. Então, esse estado de incredulidade que há na cristandade hoje, né, que Pedro está colocando aí, leva os cristãos a não esperarem, né, a vinda do Senhor, arrebatamento, a não, a não terem essas coisas como algo diante dos seus olhos, que é a pessoa do Senhor Jesus, e os cristãos ficam ocupados com sinais, né, ficam preocupados com coisas que vão acontecer aqui neste mundo, que só vão acontecer depois do arrebatamento, né, quando se fala de guerras, tremores, terremotos e tantos outros sinais e maravilhas ali de que vão acontecer, né? Mas sinais e maravilhas de juízo, e às vezes, muitas vezes o cristão está preocupado com isso, com o sinal da besta, né, com ou marca da besta e outras coisas mais. Não deveria estar ocupado com Cristo, né? Se ocupando com o Senhor Jesus e esperando Ele, esperando a pessoa dele. Então, não importa o que os homens façam hoje aí, né? Se os homens se degladiam, entram em guerra, a guerra dali, guerra daqui, estou preocupado com isso. Ah, isso é sinal da vinda do Senhor? Não, isso não é sinal da vinda do Senhor para o cristão. Porque a vinda do Senhor para o crente, para a igreja, não tem sinal. Eles não entendem que tudo isso que está passando aí, na tribulação, né? Na tribulação, nos 7 anos de tribulação, vai ser umas coisas que ninguém viu aqui neste mundo. Coisas tão terríveis, tão
um juízo tão grande que nunca se ouviu e nem se viu. Então, hoje a gente vê todas essas coisas acontecendo aí no mundo, né, por causa da maldade do homem, por causa da impiedade do homem, por causa do homem não querer saber de Deus, mas isso significa para nós, que o Senhor, a vinda do Senhor lá tá iminente porque começou uma guerra na Ucrânia. Não, nada disso. A vinda do Senhor está iminente para nós hoje, porque a sua palavra diz. A palavra de Deus diz. O Senhor Jesus disse assim: vou para o meu Pai e voltarei para levar-vos, para estar comigo. O Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João. Por isso, né? Porque ele disse que viria para nos levar. E ele não fala, o Senhor Jesus não fala assim: ó, vou para o meu Pai e depois que tiver guerra, fome, tiver terremoto, aí que vocês estiverem em desespero, aí eu venho e vou livrar vocês disso. Não, o Senhor Jesus não falou disso. Ele falou que iria e depois viria para nos levar para estar com ele eternamente. Então, esses incrédulos na cristandade hoje também existe. E essa incredulidade também tomou um nível muito amplo, né? Chegando ao ponto de se ter, então, doutrinas teológicas e outras coisas mais, de que não aceitam determinados trechos da palavra de Deus e dizem que não é inspirado, que não é verdadeiro, é coisa de homem. Como muitos hoje têm dito que as coisas que Paulo, nem tudo que Paulo escreve é para ser, vamos dizer assim, aceito como palavra de Deus, porque é coisa dele, é coisa de um homem machista, é coisa de um homem que não era casado e outras coisas mais, e aí vai. Então, isso é o quê? Incredulidade. Então, só para terminar, né? Então, quando ele coloca sobre essa incredulidade aí, nesse capítulo de 2 Pedro, ele vai falar que essas pessoas que são incrédulas, elas voluntariamente ignoram, como está lá no verso 5, né? Que o quê? Voluntariamente ignoram o quê? Ignoram que vem juízo de Deus. Quando o Senhor Deus que vai julgar, né? Que vai trazer juízo, que o homem que anda impiamente, que anda na sua incredulidade, que anda no seu paganismo, na sua idolatria e tudo mais, né? Ele pensar que Deus não vai tratar com essas coisas, ele está muito enganado. E por que está muito enganado? Porque Deus já mostrou que ele trata com isso, né? Então ele fala aí no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Isso aí está falando de um juízo que houve lá, né, lá entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, né? Lá, entre esses dois versículos, no capítulo 1, ou no versículo 1, fala que Deus criou os céus e a terra, né? E depois, no capítulo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, entre esses dois capítulos, os irmãos que estudam bem aí o livro de Gênesis fala que houve aí um juízo, né, de Deus. Por quê? Porque Deus tinha criado os céus e a terra, e tudo que Deus cria é bom, é perfeito, né? E logo no versículo 2 vem falando que a terra era sem forma e vazia. E então houve aí um juízo, houve aí uma grande ação de Deus aí em juízo. A gente não sabe ainda exatamente o que foi, né? Os irmãos têm falado que provavelmente, né, com relação àquela rebelião toda que teve dos anjos, né, com Satanás à frente dessa rebelião, e trouxe esse primeiro juízo aí de Deus. Então, ele fala aí,
existir os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, que era como a terra estava, né? Ali, em Gênesis, capítulo 1, verso 2. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí depois Deus vai e essa criação da terra, até o irmão Lemão ensina isso, né? Muito bem, né? Como se fosse uma reforma da terra, né? Porque a criação foi lá no verso 1. Houve essa questão e depois vem, né, essa reforma ou essa criação, que é reorganização da terra, né? Então, aí Deus faz a separação da terra, da água e tudo mais, e vai fazendo, né, a criação, como a gente vê lá em Gênesis. Então, nesse versículo 5, Pedro está mostrando a eles que houve, sim, juízo de Deus, ó. Os homens, quando há a rebeldia, o pecado, Deus vai trazer juízo. Aí no verso 6 ele fala, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Então todo mundo sabe o que é isso, né? Dilúvio, aí depois, muitos anos depois, né, Deus trouxe o dilúvio para de novo tratar com aqueles homens ali que estavam vivendo impiamente em iniquidade, e a iniquidade deles chegou a um ponto tal que Deus teve então que trazer esse juízo através de água, que foi, de novo, né, esse juízo através de águas, que foi o dilúvio. Então, ele está mostrando aí, Pedro, para esses incrédulos, né, que acreditam no que Deus fala, e no que a palavra de Deus avisa para todos nós, que aqui que Deus ele traz juízo, e isso é certo, isso é mostrado pela palavra dele, aí no caso já 2 vezes aí, de forma bem drástica sobre a terra, né? Todo mundo sabe como foi o dilúvio, uma coisa bem drástica, bem catastrófica, vamos dizer assim, porque a terra foi toda inundada com água, toda, quando fala toda, é toda mesmo, né? Aí vem os teólogos, os cientistas cristãos, né, com essa falsa ciência, querendo dizer que não, que só foi ali na região onde morava Noé e tudo mais, né, quando na verdade foi toda a terra inundada com água, né, coberta com água. Então, Pedro está dizendo a eles aí, ó, já houve já essas 2 vezes aí, e haverá de novo, né? Ele continua, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então agora, o próximo juízo de Deus sobre a terra e os céus será pelo fogo, né? E dessa vez, esse juízo vai alcançar tanto terra como os céus, porque dos outros lá, o dilúvio, por exemplo, só alcançou a terra, né? As águas inundaram toda a terra. Os céus, eles não foram, vamos dizer assim, afetados por esse juízo. Mas o próximo que virá, que vai estar afetando, né, essa criação, vai ser tanto a criação, a terra, como os céus. E não vai ser mais por água, e sim por fogo, né? Como fala ali. A gente sabe que até foi uma das promessas que Deus fez, né? Depois que Noé saiu da arca e mostrou o arco-íris a ele e falou para toda vez que visse o arco-íris, né? Que aquilo era um sinal dele de que não faria, né? Juízo de novo sobre os homens por, por águas, né? Pelas águas. Não faria mais isso. Então, o próximo agora vai ser pelo fogo. Em vez de ser pela água, vai ser pelo fogo. Então, esses incrédulos, né, eles ficavam falando assim, onde é que está os sinais da vinda de Deus?
né? A gente vê isso no versículo 4 aí, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles não acreditam e dizem, aí, está tudo a mesma coisa, nada muda, é o homem, isso, as coisas são o homem, né? E aí vão sendo incrédulos e quanto àquilo que a palavra de Deus diz. E aí ele fala, Pedro comenta, né, sobre essa questão, dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E ele é longânimo, longânimo para, né, esses incrédulos, esses ímpios, aqueles que ainda não creram. Ele está sendo longânimo para que esses também se salvem. É o que está lá no verso 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, aí está a longanimidade de Deus. Ele quer que as pessoas creiam no Senhor Jesus. É uma vontade dele, é um mandamento dele, é uma ordem dele, que as pessoas creiam no Senhor Jesus, o homem creia e seja salvo. Então, ele está sendo longânimo, né? Então, quando a gente faz essa conta aí, vê aí, ó, para Deus é como um dia como 1000 anos, então nós estamos ainda 2 dias só, né? Tem 2 dias só que o Senhor Jesus morreu numa cruz, né? Ressuscitou, e esse evangelho da graça está sendo anunciado. Então, não é, o Senhor não está, vamos dizer assim, não está atrasado nas suas, nas suas, na sua vontade ou nos seus propósitos. Deus não está atrasado, né? Na hora certa, né? Ele faz as coisas na hora certa, na hora que deve ser feita. Então Deus não se atrasa. Então ele está sendo longânimo, está sendo longânimo. Então aí Pedro aí depois vai falar do dia do Senhor, que o dia do Senhor é quando o Senhor Jesus, depois do arrebatamento, voltando a dizer, Pedro aí não fala do arrebatamento, mas depois do arrebatamento, como a gente aprende nas epístolas de Paulo, e aí nas várias epístolas, né, nós seremos arrebatados, a igreja vai ser arrebatada, depois virá a tribulação, 7 anos de tribulação, no final da tribulação, o Senhor Jesus vem, aí agora ele vem para pisar nessa terra, porque no arrebatamento ele não pisa aqui na terra, ele fica nas nuvens, e das nuvens ele vai e nos leva para encontrar com ele lá nas nuvens. E o mundo não vai ver. O mundo só vai ver que os cristãos sumiram, né? Mas o mundo não vai ver o Senhor Jesus, não vai ver ele vindo levar a sua igreja. Mas, né, no final da tribulação, quando o Senhor vir, que é o dia do Senhor, vir para reinar sobre esta terra, ele, né, vai pisar de novo lá no Monte das Oliveiras. Então, é o dia do Senhor. E ele vai, então, estabelecer o reino, e o reino vai durar 1000 anos, e no final dos 1000 anos, quando Satanás de novo for solto e arregimentar os seus, né, aqueles que não creem realmente de coração e ficarem do lado de Satanás para ir contra, né, o Senhor Jesus e a cidade santa e tudo mais, eles vão ser então aí derrotados e lançados no lago de fogo. E depois que o Senhor Jesus fizer isso, né, lançar Satanás, seus anjos, o falso profeta, o anticristo, a besta, tudo no lago de fogo, e todos aqueles que não creram depois do julgamento final, né, todos aqueles que não creram, né, serem também lançados no lago de fogo. Então aí o Senhor Jesus derrotou todos os inimigos, a morte também, e aí o Senhor vai entregar o reino Deus. E aí esses céus, essa terra que hoje existe aqui, que vai ser a mesma lá no milênio, mas durante o milênio vai ser
muitas vezes fala de novos céus, nova terra com relação ao milênio, porque vai estar uma terra, vamos dizer assim, restaurada das consequências do pecado como nós temos hoje. Porque a terra hoje, ela sofre por causa do pecado, né? Então, durante o milênio, não vai ter doença, né? Aqueles animais lá que é carnívoros vão voltar a ser, vamos dizer assim, comer vegetais, as pessoas vão poder, né? Em vez de ter um gatinho, vai ter um leãozinho lá para poder brincar, essas coisas todas. Tipo isso, né? Mas a natureza selvagem não vai estar mais selvagem para o homem, né? Isso durante o milênio. Por isso que fala de nova céu, nova terra durante o milênio também, muitas vezes na profecia está falando do milênio. Mas quando o Senhor Jesus entregar esse reino a Deus, aí vem o estado eterno. E aí o que a palavra de Deus fala é que vem um novo céu e nova terra. Mas aí não é somente espiritualmente e em termos de restauração moral, essas coisas, não. É fisicamente também, né? Novos céus, nova terra. Essa terra agora, e esses céus que estão agora, vão ser, ó, desfeitos, enrolados como um papel, e Deus vai trazer novo céu, nova terra. O que é isso, né? Como é isso, aí só quando a gente estiver lá para a gente saber, mas não vai ser mais essa terra aqui, esses céus que nós vemos hoje aqui, não mais, né, no estado eterno. Vai ser um novo céu, nova terra, né? Então, o cristão deve estar aguardando essas coisas. Quando fala para o cristão, o que você espera do futuro? Eu espero o Senhor Jesus Cristo, né? Espero o Senhor Jesus vir, né, me levando para estar com Ele, levando todos os irmãos, né, a sua igreja. Depois o Senhor Jesus vindo com a sua igreja agora, não mais como noiva, mas como esposa, para estabelecer o reino. E depois o Senhor Jesus, no final desse reino de 1000 anos, entregando tudo a Deus e fazendo aí, destruindo essa terra, esses céus, e trazendo novos céus e nova terra. E a gente, né, participando de todas essas coisas, né, participando de tudo isso. E como a gente pode participar amplamente, né, ou seja, como a gente pode estar com o Senhor e participando dessas coisas amplamente, fazendo isso que Pedro está falando aí no verso 14, né? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também, aí ele vai falar do irmão Paulo, né? E é interessante quando ele fala do irmão Paulo aí, porque todos lembram, né, que Paulo teve uma rusga com Pedro, né, que Paulo chamou a atenção de Pedro, lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso, mas como a gente vê Pedro falando de Paulo aí, ele fala o nosso amado irmão Paulo. Você vê como o amor fraternal, né, estava no coração de Pedro, no coração de Paulo, desses apóstolos, né, que por ter uma desavença ali, isso não significava que, né, eles agora eram inimigos, não, pelo contrário, o amor fraternal prevalecendo, aí Pedro chamando Paulo de amado irmão Paulo, e confirmando aí que tudo que Paulo escreveu, né, as epístolas que Paulo escreveu, é palavra de Deus, porque ele fala no verso 16, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, igualmente as outras escrituras. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que Paulo escreveu é a palavra de Deus, é uma escritura. Né? E a gente vê aí ele falando daqueles que torcem, né? E torcem aquilo que Paulo escreveu. São os indoutos e inconstantes. Né? E hoje a gente vê muitos desses que atacam a palavra de Paulo, as epístolas de Paulo,
né? Aquilo que ele escreveu para a igreja, que ele recebeu do Senhor, e aí passou para a igreja, e muitos têm atacado, torcendo, e torcendo no sentido de deturpando, né, aquilo que Paulo falou, ou desacreditando, descredibilizando, vamos dizer assim, né, dizendo que não é a palavra de Deus, dizendo que é a palavra só de homem mesmo, de Paulo mesmo, e aí vai. E por final a gente vê Pedro falando, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, sabendo o quê? Tudo isso que a gente falou aqui, né? Do arrebatamento, da vinda do Senhor para reinar aqui em 1000 anos, do estado eterno, da longanimidade de Deus, de que Deus, ele julga e ele não é atrasado no julgamento, ele julga no momento certo, e sabendo, né, de que vamos habitar em uma nova, habitar, nós, a igreja, não, né? Mas aqueles que vão ser da terra, sim, porque a habitação da igreja vai ser eternamente no céu, né? Então, quando tivesse novos céus, nova terra, a igreja vai estar habitando nesses novos céus. E aqueles irmãos que são da terra, lá, que terminou o milênio fielmente a Cristo ali, eles vão habitar na nova terra. Mas a igreja é o povo celestial de Deus. Então, é o povo de Deus celestial. Então, vamos estar habitando nesses novos céus, né? Então, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ó quanta maravilha, né, a gente vê aqui. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Irmãos, vamos ter cuidado de não ir com a multidão, não sermos arrastados pela multidão. Lembra como foi lá na crucificação de Cristo? Aquele mesmo povo que tinha jogado ramos, né, para que o Senhor Jesus passasse com um jumentinho ali, e eles dizendo, Maranata, né, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor e tudo mais. Aquele mesmo povo lá, aquela multidão, depois estava lá sendo induzida e conduzida pelos líderes ali religiosos e dizendo, crucifica-o, né, e escolhendo Barrabás e mandando crucificar Jesus Cristo. A mesma multidão. Então, meus irmãos, cuidado para que não sejamos, né, levados pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. Isso significa sermos arrastados pela multidão, né? Mesmo que esteja somente 2 ou 3, ou somente você, né, crendo naquilo que a palavra de Deus diz, que é a verdade, e todos os outros dizendo ao contrário e sendo arrastado aí pela multidão que há no mundo aí, os pensamentos do mundo, a ciência do mundo, a religião do mundo, né? A gente vai ver aí, nas denominações, nessa cristandade aí, só milhares, as contas deles só valem no milhares, 5.000, 10.000, centenas, milhares, a multidão, né? A multidão, mas cuidado com a multidão, não sejamos arrastados pela multidão. Então ele fala, não sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza, porque se a gente segue a multidão, se a gente segue a moda do mundo, né? Porque quando fala em moda, fala de que a maioria está seguindo, né? A moda do mundo, a moda da religião, e aí seguir com a maioria, a maioria está indo por ali, a gente pode cair da nossa firmeza se fizermos isso. Então, não podemos, não decaiais da vossa firmeza. Guardai-vos de que pelo engano. Então, a gente tem que se guardar. Como é que a gente se guarda disso? A gente se guarda se mantendo na palavra de Deus em Cristo Jesus. Ele que é nosso guardador. Ele que nos
nos ajuda. Então, sigamos a Cristo, e não a multidão, e não a moda do mundo. E aí ele conclui aí falando da gente crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, que é o que importa, né? O que é que tem para nós a não ser isso aqui neste mundo? Não vamos encontrar nada neste mundo de bom para nós, meus irmãos. Eu falo assim de bom assim no sentido de que tem uma coisa aí nesse mundo, ou no mundo religioso, que vai fazer a gente crescer mais na fé, vai fazer a gente ter um entendimento melhor das coisas espirituais do Senhor, da pessoa de Cristo, para a gente ter uma proximidade com Ele. Não vamos encontrar isso no mundo, nem no mundo religioso. Temos que encontrar, e encontramos na pessoa de Cristo, na sua palavra, né? E onde ele está, né? Então, o Senhor Jesus, para concluir, né? Agora sim, ele se coloca num lugar onde 2, 3 estão reunidos ao nome dele. É lá que o Senhor Jesus tem se colocado no meio. Então, se é lá que o Senhor Jesus está, é lá que eu quero estar. Nesse lugar. E a palavra de Deus diz que é onde 2 ou 3 estão reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. Então, alguns outros lugares aí tem uma multidão, tem festa, tem coisas muito agradáveis, né, para carne. A gente fala assim, carne, as pessoas até não entendem, mas, né, é aquilo que dá muita emoção, muita alegria, muita, né, êxtase. Isso é só carne, né, é só carne. Então, tem muitos lugares aí que estão cheios assim, e é muito fácil a gente ser afetado ou ser influenciado pela multidão. Mas a palavra de Deus fala só de 2 ou 3. Então, não importa se tem só 2, mas está reunido ao nome do Senhor Jesus, ali ele está. Então, o que importa é a pessoa, é só um. O que importa é só um, o Senhor Jesus. Se ele está nesse lugar, né, o cristão, ele deve querer estar onde o Senhor Jesus está. E aí, assim, você estando nesse lugar onde o Senhor Jesus está, próximo a Ele, crescimento na sua graça e conhecimento dele vai ser amplo, vai ser grande, né? Vai ser, vamos dizer assim, bem frutífero. Então, é nesse lugar que nós devemos procurar estar. Só isso aí, Dal. Acho que eu falei muito já. Algum irmão vai querer fazer comentário também? Eu até dei uma olhadinha aqui também, abri, né? Não li não, aqui no a Epístola de 2 Pedro, vendo aqui o comentário do irmão, o Bruce Einstein, que é muito interessante também. Eu poderia fazer o seguinte, falta aqui uns 8 minutos, 10 minutos, eu poderia descer esse texto todo aqui, sem parar, né? Não sei se o irmão também concorda aí, o Wesley já falou bem aí bastante, legal. Eu creio que não ficou nenhuma dúvida com as irmãs não, né? As irmãs aí tem alguma coisa a perguntar, os irmãos também. Tudo em paz aqui, irmão. Entendi muito bem. Maravilha. Então deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se dá para ler tudo. Uma partezinha aqui, né? É um pouco grande. Eu vou ler, deixa eu ver. Uma partezinha final aqui. Vou compartilhar com os irmãos aqui. Aqui. Vou a partir daqui, vou ler até encerrar o nosso horário aqui. Tá tranquilo, irmão? Aqui pode ser? O Bruce também ele faz o comentário desse capítulo aí. Do 4 ao 9, o apóstolo traz 3 exemplos da história que provam que esse tipo de iniquidade será justamente recompensado com uma intervenção do julgamento divino. Em primeiro lugar, aos anjos, que pecaram na época do dilúvio. Eles tentaram coabitar com as filhas dos homens e criar uma espécie de raça superior. Mas Deus interveio e os lançou no abismo mais profundo da escuridão, o Tártaro, Jonas Darby aí, onde eles aguardam o grande dia do julgamento. Naquele dia, eles, junto com o diabo e todos os outros anjos caídos, serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. Este versículo 4 não está se referindo à queda de Satanás e de seus anjos, quando eles foram expulsos da morada de Deus. Está se referindo a alguns dentre aqueles anjos caídos se engajando nesta grande iniquidade na época do dilúvio e, consequentemente, sendo levados e confinados no abismo. O restante dos anjos caídos, aqui, o restante dos anjos caídos ainda está solto e fazendo o seu trabalho maligno. Eles também serão capturados e lançados no abismo quando Cristo aparecer. Eles permanecerão lá durante o milênio até o grande dia do julgamento no final dos tempos, quando serão lançados no lago de fogo. Em segundo lugar, há os incrédulos que viveram na época do dilúvio, que foram julgados por Deus quando as águas fizeram transbordar o mundo de então. O juízo veio sobre eles porque recusaram a mensagem de Noé, pregoeiro, o arauto da justiça. Quando o juízo chegou, Noé e sua família foram livrados pela misericórdia de Deus no abrigo da arca. Em terceiro lugar, aos homens de Sodoma e Gomorra, que foram julgados por Deus, lançando fogo e enxofre sobre eles. Assim como a família de Noé foi poupada, também foi Ló. Ele escapou da cidade antes do juízo cair. Pedro não chama Ló de piedoso, mas ele diz que ele era justo, porque era um homem que tinha fé em Deus. Ele tinha uma alma salva, mas infelizmente uma vida perdida, porque ele escolheu viver para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. Consequentemente, ele perdeu tudo pelo que ele viveu. O versículo 8 nos diz que Ló viveu uma vida infeliz em Sodoma. Sua alma era afligida diariamente pela corrupção que o rodeava. Sua vida é um aviso para todos os cristãos que buscam o mundo e que vivem para ele. E sua esposa é um aviso para todos os crentes meramente professos. Pedro conforta nosso coração lembrando-nos de que
Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Isso mostra que o Senhor fará separação na desordem e confusão no testemunho cristão, pois ele sabe quem é verdadeiro e quem não é. Se formos verdadeiramente exercitados sobre sermos preservados em um dia mau, independentemente de quão tenebrosos e difíceis possam ser os tempos, podemos contar com Deus para fazê-lo. Seus maus caminhos. Dal, Oi? esses comentários aí do irmão Bruce Anstey, são do capítulo 2, viu? Esses Dois, são do né? A gente leu o capítulo 3. Então, deixa eu ver aqui, irmão. Então, acho que eu vi errado aqui. Peraí. Acho que é cá em cima, então. Peraí. Capítulo 3 aqui. Deixa eu ver até onde ele vai aqui. Ele vem até aqui, então. Peraí. Então, acho que ele vem até aqui. Qual é este livro, irmão? É Definições Doutrinais, é? Não, aqui é as Epístolas de Pedro, primeira e segunda. Ele vem nesse aqui. Tá bem. Pronto. Obrigado. Obrigado. Vou aproveitar e ver essa parte aqui. Deixa eu ver se é muito grande. O fim da cristandade, do mundo e da criação. Capítulo 3. Deixa eu pegar aqui. Neste último capítulo, Pedro mostra que o governo de Deus levará tudo na cristandade e no mundo ao seu fim apropriado. No dia do Senhor, todo mal será julgado e todos nos céus e na terra serão todos nos céus e na terra serão reorganizados de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e para a bênção eterna do homem. Acho que aqui segue certo, né? Deixa eu ver aqui. Não, aí tá o verso 18 e 22. Ele vai comentar. 18 e 22 do capítulo 3, não é isso? É que aí já é o final, né? É o final aqui, né? Então era esse aqui que eu tinha que ler. Eu passei direto. Vamos lá. Do 18 ao 22. Uma mudança no uso dos pronomes que ocorre nos últimos versículos do capítulo indica que Pedro se voltou para falar das vítimas desses falsos mestres. Ele vinha usando as palavras estes e eles para se referir aos mestres. Mas agora, nesses versículos, ele fala de aqueles e lhes, que engolem seus maus ensinamentos. Ele diz, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andavam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem é vencido, do tal faz também servo escravo. Essa parte aqui, Wesley, Capítulo 2. 2 também, não é? Aí é capítulo 2. Ah, então parece que tem alguma coisa aqui que está... Ele começa aqui o 3 e parece que termina aqui. Eu acho que é 2 ainda aí, Tal. Esse aqui, porque aqui tem o começo do 3, né? É isso mesmo? Sim. Mas parece que ele está vindo falando alguma coisa aqui. Eu não...
Não sei se está faltando aqui. Parece que está faltando aqui outros comentários aqui, viu? Então, só vou ler até essa parte aqui. Como você já comentou tudo, versículo 1 e 2 aqui. No capítulo 3, só para a gente não perder aí essa parte. Tendo no capítulo 2 estabelecido o caráter do mal, que entraria no testemunho cristão por meio de falso ensino, neste capítulo 3, Pedro menciona outra coisa que marcaria a cristandade nos últimos dias: incredulidade. Com isto em vista, Pedro ocupa-se em preparar os santos para os tempos tenebrosos à frente. Ele diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, despertos com a exortação ou por lembranças, o vosso ânimo sincero, a vossa mente pura, que quer dizer isso aí, um ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ele começa a comentar aqui. Todo crente, por meio do novo nascimento, tem uma mente pura. Mas Deus quer que sejamos exercitados sobre manter nossa mente pura em um sentido prático. Este é realmente um desafio considerável, e especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias, quando a corrupção se intensificará de todos os lados. Pedro indica aqui que isso é feito com base no princípio da substituição. Devemos ter nossa mente cheia da verdade que Deus nos deu, tanto nos escritos dos santos profetas, o Velho Testamento, quanto no mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, o Novo Testamento. Quando nosso coração e mente estão cheios da palavra de Deus, não há espaço para a corrupção entrar. Isso significa que precisamos estar ocupados com o que é positivo e animador, não com o que é negativo e corrompedor. E onde mais podemos ir para isso, senão para as Sagradas Escrituras? Não há nada tão santificador para a alma do crente do que ter sua mente saturada com a palavra de Deus. Muito bom isso aqui, viu? Pedro não nos diz para procurarmos alguma nova revelação da verdade, mas para estarmos mais intimamente familiarizados com a verdade que Deus deu em ambos os testamentos. Devemos mantê-la na lembrança, repetindo-a várias vezes, porque tão facilmente nos esquecemos. Isso mostra que há valor na repetição. Estando equipados com tal conhecimento, seremos capazes de discernir os falsos ensinos dos homens. Os falsos ensinos dos homens. Assim, o caminho para enfrentar os perigos do dia é conhecendo e andando na verdade. Isso é nossa maior defesa contra os erros da cristandade. Pedro, então, explica por que é importante ter a verdade sempre na lembrança. Haveria um ataque à verdade por aqueles que professam ser cristãos. Pedro nos dá um exemplo, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Assim, o falso ensino na cristandade produzirá uma geração de crentes meramente professos, que negarão abertamente e zombarão da verdade, especialmente a verdade da vinda de Cristo. Parece difícil acreditar que aqueles que professam ser cristãos se apoiariam às declarações claras da Escritura sobre a segunda vida de Cristo. Se oporiam, desculpe, eu vou ler de novo aqui, viu? Parece difícil acreditar
que aqueles que professam ser cristão se oporiam, fariam oposição às declarações claras da Escritura sobre a segunda vinda de Cristo. Mas vivendo nos últimos dias, como estamos hoje, podemos ver em retrospecto como isso aconteceu. Um grande setor da profissão cristã, protestantismo, neo-ortodoxo, unitarismo, etc., se entregou à chamada alta crítica que levou estudiosos a concluírem que muitas partes da Bíblia não são divinamente inspiradas, tais como os primeiros 10 capítulos de Gênesis, a história de Jonas, etc. Isso enfraqueceu a confiança das massas na cristandade quanto à confiabilidade da Escritura. E dessa infidelidade saiu quem zomba da palavra de Deus. Pedro diz que a razão pela qual eles zombam do pensamento da vinda do Senhor é porque, dizem eles, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então tá aí, comentário do irmão também, o Wesley falou aí também sobre isso. E é triste, né? E como o irmão falou no comentário aqui, é difícil de acreditar. Se a gente for falar com alguém sobre a ruína da profissão cristã, é difícil uma pessoa se atentar a dizer que não, você deve estar falando besteira, né? Não, a religião é um importante. Mas o que é importante, irmão, é a palavra de Deus. A verdade não está em religião. A verdade é a palavra de Deus. Como o irmão falou, não é que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, se quisermos saber realmente o que Deus está falando, a gente tem que ir para a Bíblia. E se a gente quiser falar com Deus, a gente ora. Por falta desses exercícios aí, a gente acaba dando ouvido, né, a pessoas que enganam e falam o que querem. Mas até aqui, irmãos, para não estender muito.